Vamos dar início ao nosso painel final, né, os trabalhos finais desse Congresso Estadual. Gostaria de, primeiramente, agradecer o honroso convite que me foi feito pelo CEAF, por meio da Hélida, querida, caríssima amiga, dizer que realmente é uma honra muito grande, uma satisfação muito grande. O assunto que será discutido aqui hoje, o tema são as teses institucionais e princípio da unidade docente, que será apresentada pelo colega do Distrito Federal, Dr. Antônio Henrique Graciano Suxberger. Dr. Antônio Henrique é doutor e mestre em Direito, pós-doutor, professor titular do programa de mestrado e doutorado em Direito do UniCeub e dos cursos de especialização da FESMPDFT, é uma sopa de letrinha. Promotor de Justiça no Distrito Federal, membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, biênio 2021-2023. Eu confesso que estava até conversando com alguns colegas, com o doutor Antônio, antes de iniciar, que procurei me inteirar um pouco acerca do assunto, mas dada a originalidade do tema, encontrei alguma literatura na pedagogia sobre o princípio da unidade docente, até brinquei aqui com o doutor Antônio, não sei como é que ele vai fazer para misturar isso com as nossas teses institucionais. Portanto, eu confesso que estou ansioso para descobrir, né? Ele falou, pode deixar que a mágica eu faço. Portanto, muito obrigado, doutor Antônio Henrique, e Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Pessoal, sobrevivam ao almoço, sexta-feira, né? Depois de almoçar, vamos ali ouvir o sujeito falar no final do nosso congresso, mas já agradeço de antemão, não sou merecedor dessa acolhida do Ministério Público de Minas, quando falam que o mineiro sabe acolher, isso é uma verdade absoluta, especialmente aqui no MP de Minas, onde eu me sinto tão acolhido e encontro amigos tão queridos, isso é uma verdade muito, muito afável. Bom, esse tema é bom, hein, Giovanni? O tema é complicado, assim, eu morro de vergonha quando o pessoal tem essas partes da leitura de currículo. Eu fico lembrando daquele Decotelli, você lembra do Decotelli, o cara que mentiu o currículo? Eu tenho um selo dele no meu Zap, então toda vez que alguém passa, o senhor pode mandar um mini currículo? Aí eu mando o currículo e já mando o selo do Decotelli, que é ele, assim, ó, selo Decotelli de veracidade. Mas eu brinco aqui que eu encontro o pessoal que foi meu aluno, Davi, ele, enfim. Aí eu falo, como é que está o estado da educação no Brasil, né? O cara passou, apesar de ter sido meu aluno, né? Mas o Davi me falou depois que parece que as partes das questões com que eu falava ele deixou em branco, e mesmo assim conseguiu passar. Então deu tudo certo. Mas, bom, fora a brincadeira, primeiro quero parabenizá-los pelo congresso belíssimo, que programa bacana. Eu tive a oportunidade de ver o programa, os nomes, os temas que foram discutidos, acompanhei um pedacinho do debate ali, fiquei morrendo de inveja de vocês. Fosse lá em Brasília, o pessoal já tinha jogado álcool em gel no colega e tacado fogo, já tinha jogado um copo na cabeça do outro, ia ser um negócio incrível e é bonito de ver como é que vê o Ministério Público de Minas Gerais, um dos maiores ministérios públicos do país, debatendo com carinho, com respeito. Não tem nada mais representativo do amor do que o debate. Eu, sinceramente, acho isso. Até porque a gente vive tempos que a gente não consegue mais conversar, né? Então, todo mundo quer lacrar, todo mundo torna a conversa um espaço de agressão. E ver isso sendo realizado dentro da instituição, com espaço para ouvir, espaço para refletir, atender ao outro, construir conjuntamente soluções, é algo que de fato assim me enche os olhos, assim, mais do que aqueles discursos de Ministério Público, o cara fala gritando, eu fico com o coração cheio e renovado de esperança na nossa instituição quando eu vejo esses momentos de diálogo interno, assim. Então, para mim é um presente estar no congresso de vocês, parabenizá-los por se apresentarem para o debate e, sobretudo, por prestigiarem uma oportunidade que é pensada para nós. Eu vou pegar esse primeiro ponto, então, para nós, tudo bem? Me incomoda particularmente, Giovanni, o fato de que nós, promotores e promotoras, nós passamos num concurso super difícil, nós somos profissionais muito bem preparados,
nós buscamos estudos, temos capacitação, temos formação continuada, e aí eu pergunto a vocês aqui, né? Senta na promotoria lá na realidade dos nossos feitos, ou mesmo quando nós ocupamos funções de gestão e auxílio da condução do Ministério Público, eu fico assustado com o fato de que as perguntas que nos cercam não se encontram nos livros. Isso é desesperador. Então, assim, eu estou lá com meus poderosos títulos de mestre, doutor em direito, mas a verdade é que quando entro para um colega, acabou de ingressar na carreira, ele senta do meu lado, dogmaticamente falando, muitas vezes ele se encontra numa situação muito melhor que a minha. E ao mesmo tempo, o que acontece é ou nós compartilharmos angústias, ou então, no máximo, eu, como mais angustiado há mais tempo, posso vir a passar alguma coisa a respeito da experiência, mas, de novo, não é direito, é alguma coisa além do que seja a compreensão dogmática da nossa atuação. Essa minha fala, ela tem muito mais de crítica dirigida ao ensino jurídico do que uma preocupação institucional, mas eu vou me prender na preocupação institucional. O que eu quero dizer com isso? Nós, promotores de justiça, somos profissionais dotados de uma necessária especialidade que é praticamente inalcançável. Eu sempre converso isso com os colegas, né? O cara fala assim, você é especializado em quê? Você é do processo penal, você é do penal, você é do constitucional, você é dos direitos humanos, você é do civil, família. Eu falo, cara, minha especialidade é Ministério Público. E exatamente isso significa o quê? Então, isso significa tudo. Eu gosto de pensar que seja menos do que uma abordagem dogmática e mais uma capacidade de olhar diferente, né? E eu digo isso porque, do ponto de vista da produção do conhecimento, a gente já teve vozes do próprio Ministério Público que já pensaram isso. Eu gosto, por exemplo, da tese de doutorado do Gregório, quando o Gregório vira e fala, chega desse negócio de falar de direito público e privado. A gente precisa começar a conversar sobre o que sejam direitos materializáveis individualmente e o que seja uma compreensão dinâmica, coletiva, difusa desses direitos. E isso bate muito com a maneira pela qual nós, institucionalmente, nos colocamos com o ensino tradicional do direito, né? Teorias geracionais de direitos fundamentais, por exemplo, aquilo ali é igual rodinha de bicicleta, né? Depois que você aprende, você tem que tirar a rodinha, porque senão você não consegue dimensionar ou você acaba tornando a história dos direitos fundamentais numa histórica, ou seja, você tira a sua dimensão de contexto, e o que é pior, você não consegue ter uma compreensão sobre o feixe de complexidades que temos hoje. Eu gosto mais dos temas criminais, eu sempre dou esse exemplo, né? Vai lá na cela que cabem 12, tem 38, onde eles vão se alternando para poder deitar, onde eles têm que fazer as necessidades esqueci o nome não tem vaso, né? No boi. No boi que não tem água quente, que não tem. E aí você pergunta para ele qual é a geração de direitos que ele está precisando ali. Você, entendeu? Esse é o problema. Muitas vezes a gente aprende também as coisas e, na verdade, elas vão se prestar muito mais como jaula do que como liberdade. Ele te molda a maneira de pensar e, na hora de refletir e produzir alternativas, das duas umas. Ou você cria um promotor auditor. O que eu fico brincando que é o promotor auditor? Ele sabe dizer exatamente o que está certo e o que está errado, mas propor alternativas ele não tem. Eu já trabalhei com um colega assim, ele hoje está internado, que é doido, mas ele é muito engraçado. Assim, mas assim, isso não é modo de dizer, ele está doido mesmo. Marcos, ele está doido mesmo. E aí, assim, o que eu quero dizer com isso? Ô, Jackson, eu colei dele no Master, hein? Eu estudei do lado do Jackson, aí tinha prova, tinha avaliação, eu colava dele. Né? Aí eu colava dele lá no trabalho. Bom demais, hein? E aí os Jackson se encontram, né, cara? Coisa boa, bicho. Bom, e aí eu brinco, né? O cara tá doido, não é modo de dizer, não. Às vezes eu fico achando que boa parte da loucura dele tá no fato dele ter passado alguns perrengues comigo ali, né? Enfim, deve ser o convívio, enfim. Era contagioso e a gente não sabia, né? Mas, fora a brincadeira, ele tinha uma carreira anteriormente de ser promotor como auditor e era muito engraçado. Tudo que ele ia pegar, ele falava, não, isso aí tá errado. Eu falei, sim, mas a gente vai fazer como? Ele, não sei, porque minha função não é essa. Aí eu falei, amigo, não é não, né? Não é bem assim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo mencionar, mas o ponto todo que eu ia destacar é isso. O direito, ele perde, em grande medida, a sua capacidade propositiva diante de problemas. Nós sabemos fazer juízo de conformidade, mas nós não conseguimos elaborar juízos eficaciais, compreensões contextualizadas, alternativas sistematicamente compreensíveis e, sobretudo, pensadas a partir de contextos. Se você pensa, então, numa tradição jurídica que a gente muitas vezes pensa olhando para fora,
para o norte global, o efeito é cada vez pior, né? A gente começa a fazer uma pescaria de institutos do direito comparado, isso é muitíssimo comum no processo penal. Eu mesmo, toda vez que alguém começa a falar inglês no STJ, eu sempre digo que morre um cachorro fofinho atropelado pelo próprio dono na garagem de sua casa. Uma tragédia, né? Geralmente um carrinho, um poodle branco, um shih tzu, ele morre esmagado debaixo da roda do SUV do dono dele, quando acontece um ministro do STJ falando de stop and frisk. Né? Já viu isso? Pois é, os caras discutindo um problema estrutural no exercício da atividade policial brasileira, que é a atuação racista, sectária, aporofóbica, e aí os caras vão falar de stop and frisk? Sério? Para quê? Ingresso domiciliar. Aí os caras vão citar a Suprema Corte norte-americana, é um país que prende sem ordem judicial. Eu sempre brinco com isso. Toda vez que alguém puxa um gancho lá do norte-americano e cita um exemplo aqui, morre um shih tzu desse na garagem. Morre um passarinho esmagado numa vidraça de prédio. Porque a gente precisa construir um pensamento compromissado com a ordem constitucional e uma política cidadã a partir do nosso próprio contexto. Tenho dúvidas a respeito da utilidade desse tipo de exercício. E o que é pior, para poder acabar de sentar a crítica aqui no STJ, a pior parte dessa história é a construção de um tribunal que não se filia à jurisprudência do Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal. O ingresso domiciliar é tema de repercussão geral desde 2015. O Supremo disse: é necessário escrutinar de maneira obrigatória o ingresso domiciliar em todo feito que isso acontecer. Essa lição é uma lição dirigida ao Ministério Público e é uma lição dirigida também a todos os processos criminais. Ninguém observou essa lição, nem nós, nem juízes, nem a defesa. E aí o STJ, em lugar de abraçar essa tese, posso não concordar com ela, mas é um precedente qualificado. Em vez do STJ abraçar essa tese, o que o STJ tem se aventurado a fazer? Construir uma casuística de hipóteses de ingresso domiciliar, uma casuística de hipóteses de busca pessoal. Confunde policiamento ostensivo com o que seja atuação investigatória, quebra categorias dogmáticas flagranciais que autorizam, não, e impõem do agente público intervenção na causa imediata. E aí você fica sem explicar. Situações em que ele vira e fala: o policial vê a droga, mas não pode entrar porque não tem urgência. Que história é essa? Ou que é a parte mais divertida, né? Se você pegar todos os julgados de drogas e aplicar trocando o crime por homicídio, o caso não se aplica. Então, assim, estão entendendo o que eu estou mencionando? O STJ faria um favor muito melhor se tivesse humildemente abraçado a jurisprudência do STF. Humildemente. Mas não. Se aventurou a dizer constitucionalmente quais são os limites de ingresso domiciliar e busca pessoal. Como eles disseram, estão numa cruzada. Eu não consigo pensar numa metáfora mais infeliz do que essa. Não consigo pensar. Cruzada? Jackson, cruzada? Será que esses caras não sabem o que é cruzada? A minha perspectiva da cruzada são dos invadidos, não é do povo que estava vestido com a cruz e entrou lá dentro, não. Essa metáfora, para mim, é a mais infeliz que tem. E o que é pior, não sei se cruzada é missão de juiz. Deveria ter feito como juiz, abraçado o precedente. E dali se poderia, inclusive, exigir mais de nós, que somos os titulares da ação penal e do controle externo. Mas volto aqui à minha reflexão. A gente perde a capacidade de propor alternativas. E, nesse sentido, isso deriva demais da nossa formação. Eu ia propor, minha fala, eu estou sem PowerPoint, né? Inclusive eu estou assustadíssimo, porque eu estou me vendo no vídeo e a minha semelhança com o Maui da Moana, né? Depois de uns 30 anos de promotoria de júri, é incrível, né? Porque o cabelo cai, mas aquele, de nada, né? Ainda parece assim, né? Mas, fora essa brincadeira, a minha fala tem 4 pontos. Esse é o primeiro ponto da minha fala, tá? Esse é o primeiro ponto da minha fala. Um dos maiores problemas que nós temos na construção de uma unidade institucional pensada a partir do que seja o nosso sistema atual de julgados precedentes e a maneira de se construir uma política de Ministério Público para atuar de maneira adequada, é a nossa dificuldade de entender os papéis que o direito exercita na sua relação com a política pública. O direito exercita uma função substantiva da política pública, essa a gente entende bem. É quando o direito nomina e prescreve o objetivo da política pública. Essa é fácil. A gente tem facilidade com ela. A gente tem dificuldade de entender uma dimensão
estruturante que o direito cumpre com a política pública. É quando ele diz quem faz o quê. Quando o direito prescreve ordens e divisão de competência. Quem faz o quê? Qual é o arranjo institucional responsável pela ação do Estado? Por exemplo, o arranjo institucional que exterioriza a persecução penal nos crimes de ação pública do Estado chama-se Ministério Público. Agora, a gente tem dificuldade em relação a isso, por exemplo, com temáticas de concorrência institucional. A Defensoria Pública, hoje, seus embates com o Ministério Público, não fazem assistência judiciária de pobre, mas estão lá envidando todos os esforços com prejuízo à assistência judiciária do pobre para poder concorrer institucionalmente com o Ministério Público na tutela de interesses difusos. Né? O problema brutal, por exemplo, da conformação judicante do julgador. Né? O juiz brasileiro ele tem iniciativa probatória, por mais que um monte de gente critique, ele tem, é da nossa cultura, o juiz não é descompromissado com a verdade do processo, ele não deve ter iniciativa investigatória, ele atua como salvaguarda de direitos e garantias fundamentais no curso da investigação e ele deve resguardar o que seja um quadro de cognição e formação de uma certeza diante da hipótese acusatória quando tem um processo diante de si. Esse é o juiz. Logo, ele não deve investigar. Mas quando for para o bem, pode. Aí, por exemplo, né, todo mundo que diz que o juiz não deve investigar dá uma série de providências para ele na audiência de custódia quando diante da notícia de maus tratos ou violência policial. Mas como é que é? Ou quando você for investigar o policial é o outro. Cara, quando for o processo penal dele, a gente pode sentar o cacete? Como é que é isso? Não faz sentido. Né? Ou então, por exemplo, todas as vozes de frustração, contenção do poder punitivo, limitação, frustração de resposta penal do Estado, e nós com 12 condenações na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, todas elas demandando a ação do Estado brasileiro. Não tem nenhuma limitando o exercício do poder punitivo do Estado, é demandando, imputando fracasso, inviabilidade institucional, impunidade, efeitos estruturais do que seja a falta de atuação do Estado. Aí você vai lá na prateleira do processo penal brasileiro, parece que a gente está vivendo o oposto dessa realidade. Né? Então o cara frustra dogmaticamente o processo penal, mas quando for o caso de letalidade e vitimização policial, máximo esforço. Não tem jeito. Ou a gente constrói um processo penal que funcione efetivamente, ou a gente vai se frustrar duplamente, porque vai continuar punindo o nosso cliente habitual do sistema e vai se frustrar quando tiver diante de nós o poderoso, o fardado, o que seja. Nós temos uma dificuldade na terceira dimensão do direito, uma dimensão instrumental, o direito a apresentar alternativas, uma criatividade institucional, para usar uma expressão do Mangabeira Unger. Eu sempre brinco, né? O gestor, muitas vezes, quando tem um problema público, ele, diante do problema público, precisa de alternativas, ele manda todo mundo do direito sair da sala. Né? Os advogados, por gentileza, todo mundo fora da sala. Promotor, já está lá fora mesmo. Enfim, geralmente o cara não quer, porque o pessoal do direito só sabe dizer que está errado, eles não têm alternativas a apresentar. A gente perdeu a capacidade de apresentar soluções. E a última aqui, que essa aqui é uma temática instituinte, que é a capacidade de vocalizar demandas que o direito tem que ter. Uma dimensão democrática, uma dimensão participativa, né? Uma dimensão substantiva, estruturante, instrumental, participativa. O direito tem que conduzir vetores democráticos. Alternativas precisam ser construídas preferencialmente de baixo para cima, cristalizando boas práticas. Quando contra-majoritária, de cima para baixo, normativamente prescrevendo ações, mas, sobretudo, assegurando participação. É assim que a gente constrói, pelo menos normativamente, políticas de educação, saúde, a novidade das políticas de segurança pública, com os colegiados, primeiro do PRONASSE, agora com o Sistema Único de Segurança Pública, as novidades advindas do que seja a articulação e coordenação dos atores, de uma maneira geral. Nas temáticas de difuso ambiental, isso já é mais presente. Eu estou anotando aqui exemplos penais porque nós, promotores criminais, nós somos mais lentinhos para poder entender as mudanças do mundo. Né? Mas essas 4 dimensões aqui são as dimensões que apresentam o direito com a política pública. E muitas vezes claudicamos isso. Limitamos toda a abordagem do direito unicamente a uma perspectiva dogmática. E quando não falamos de dogmática, nós pulamos diretamente para o aspecto da tecnicalidade, que é importante. Eu não posso dizer que ela é desimportante, eu sempre brinco com isso. Você pode ter o melhor juiz do mundo, coloca ele numa vara cuja serventia seja péssima, ele não será um bom juiz. Agora, existe uma coisa no meio do caminho, tem até um autor que eu gosto, Alberto Calsamilla Blancafort,
que ele chama isso de tecnologia jurídica, que é o papel que o direito tem na hora de dimensionar a exteriorização da ação do Estado. Estou falando muito complicado, né? Mas deixa eu chegar ao ponto que eu estou querendo dizer, desse meu primeiro ponto. Nós hoje vivemos um momento no Brasil que, curiosamente, a gente está jogando na nossa cara o fato de que a gente matou o debate legístico no Brasil. Quando eu falo legístico, eu não estou dizendo da técnica de elaborar leis, ela é importante, também é legística isso. Mas eu me refiro ao que seja a dimensão jurídica de pensar se soluções jurídicas são boas ou ruins. Gente, olha só, eu não estou falando de constitucional ou inconstitucional. Eu não estou dizendo de legal ou ilegal. Eu estou dizendo do que é bom e o que é ruim. É diferente. Nós, operadores do direito, quando judicializamos demandas, nós traduzimos os problemas diante de uma dualidade. Pode ou não pode. É assim que a gente pede. Quando a gente pede uma intervenção judicante, o juiz só intervém se ele estiver diante de uma ilegalidade, de uma inconstitucionalidade, porque o juiz é escravo da conformidade. Então você fala para ele, isso não está conforme a prescrição normativa. Ele está certo, acolhe o seu pedido e capum. É assim que a gente faz. Mas em alguma medida, especialmente no nosso desenho institucional, a gente precisa diferenciar o que seja o ilegal do legal, o constitucional do inconstitucional, para o que seja o bom e o que seja ruim. Vou dar um exemplo recente. Eu não tenho opinião formada sobre o juiz das garantias. Eu já até escrevi sobre isso. E é possível escrever sobre isso sem ter opinião formada, viu? Assim, o que eu quero dizer com isso? Eu só tenho certeza de uma coisa. A alternativa, quando foi pensada, não foi para os problemas que o Brasil tem. Isso eu tenho certeza. Agora, se a solução do juiz das garantias é uma boa para o Brasil, eu não sei. Eu só sei que ela foi pensada para um problema que não temos. Chama-se juizado de instrução. Se nós temos práticas autoritárias, se nós temos práticas que se fiam na investigação policial por demasia, se nós temos algum tipo de camaradagem ou compreensão comprometida do que seja atuação investigatória, isso é outra coisa. Agora, nós não temos figuras de investigação preliminar presidida por juízes. E é contra esse problema que se volta o desenho do juiz das garantias. Por outro lado, eu também tenho um pouco de má vontade com o que seja uma visão quase infantilizada de julgadores. Como se eu tratasse o juiz como se fosse uma criança que não pudesse ver pornografia. É como mais ou menos o dilema da educação sexual. Você tem que fazer educação sexual de crianças e adolescentes para o moleque se perceber quando ele estiver sendo vítima de abuso. Porque senão ele normaliza o abuso. Ele acha que é normal. O velho sentar ele no colo, começar a palpar a genitália dele, ele fala, não, normal. Não é normal não, amigo, você está sendo abusado. Vou te explicar como é que é. Quem põe a mão em você é só seu papai e sua mamãe. Se chegar um outro cara botando a mão em você, corra para o seu papai, para sua mamãe, para sua professora, para o conselho tutelar ou para o Ministério Público. Você corre e conta para alguém, mas você, pelo amor de Deus, não deixa ninguém te pegar, que você não seja... Você tem que explicar isso para a criança. O juiz, a gente quer tratar ele como se fosse o oposto dessa criança. Não deixa o juiz ver o inquérito, não. Vai que ele se impressiona. É só uma bobagem. Só uma bobagem, porque ninguém julga a apelação colocando o juiz no divã e fala, me diz o que passa no seu coração. Ninguém julga a apelação. Já pensou? Chama para julgamento a apelação número tal. Senta aqui, juiz. Fala para mim, o que você sentiu? Conta para mim agora aqui. Ninguém faz isso. Enquanto a gente acreditar no escrutínio avaliativo de decisões que são exteriorizadas a partir de fundamentação, essa bobajada de ficar falando que juízes criam quadros mentais paranoicos a partir do que seja comprar, isso é uma coisa que tem um lugar reservado para o debate, ok. Mas eu não sei se isso orienta institucionalidades, é isso que eu quero dizer. Tem o seu lugar, a gente pode debater isso. Eu não sei se isso orienta institucionalidades. Quero deixar claro isso. Eu não sei se isso orienta, por exemplo, a Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais para criar uma central de inquérito ou não. Essa é a minha pergunta. Você vai criar uma vara regionalizada, por exemplo, num lugar que eu reúna tal comarca, você vai ser o mesmo juiz. É isso que eu estou querendo dizer. Esse debate da institucionalidade, traduzida do que seja o debate lá do direito, tem um gap aqui no meio do caminho, um buraco, um fosso, que normalmente a gente pula esse buraco ocultando as razões dessa decisão. Aconteceu isso agora com o Supremo decidindo o juiz das garantias. Uma lei de uma legística ridícula, desculpa a expressão, frustraram por completo a tramitação legislativa da proposição. Quem acompanhou a proposição é como se você tivesse saído para comprar pipoca na hora que o Darth Vader disse para o Luke Skywalker que era pai dele. Foi exatamente assim. Eu sei porque eu acompanhei, eu estava tentando, eu juro que eu tentei. Eu acompanhei a proposição, acompanhei as sessões da comissão especializada,
Aí, de repente, o presidente da Câmara criou um negócio chamado grupo de trabalho. Quando ele criou o grupo de trabalho, eu saí para comprar pipoca. Porque não tinha calendário, não tinha pauta, não sabia quem foram os convidados, não sei qual o critério para indicação dos integrantes, só sei que eles entregaram um negócio em plenário que apareceu um monte de emenda, dentre elas o juiz das garantias, e passou. Chegou no Senado, tem uma frase no Senado que debate o juiz das garantias. Posso falar qual é? Senador Humberto Costa. A proposição... Não, esse é outro. A proposição vai resolver a Lava Jato. Não vai mais acontecer um Sérgio Moro. E aí passou. Tem nada a ver. Eu posso odiar o Sérgio Moro ou gostar dele, não estou nem aí. Eu só sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Passou. E virou. Calma que piora. A gente entra com a ação contra isso. Vai para o Supremo. Aí todo mundo assustou quando o Supremo decidiu a questão. E sabe o que ele teve que fazer? Escrever. Você pega o código hoje, está cheio de pedaços escrito pelo Supremo. Aí todo mundo assusta. Meu Deus, o Supremo escreveu. Ih, rapaz, o Supremo já está escrevendo há muito tempo. Inclusive a pedido nosso. Tem uma tese nossa, lembra? Trânsito em julgado para acusação não pode ser marco interruptivo para prescrição da sentença, porque a sentença não é exigível. Se a sentença só é exigível a partir do trânsito em julgado para ambas as partes, significa dizer que só pode ocorrer o marco interruptivo da sentença condenatória quando ela transitar em julgado para ambas as partes. É, tese nossa, ministerial. Aí o Supremo, beleza, acolho. Pegou o Código Penal, onde se lê para a acusação, leia-se para ambas as partes. Aí a gente, Aí a gente criticou também quando o Supremo pegou o tráfico privilegiado e disse, então, o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Mas o tráfico não, mas o privilegiado não. Mas é tráfico, eu sei, mas esse não. Mas não é isso que está escrito na Constituição, mas esse aí agora não está, não. Aí a gente achou ruim. Tese institucional do Ministério Público, perdeu. Trânsito em julgado, encerramento da instância ordinária para iniciar cumprimento de pena. Isso aí está escrito desde 84. As pessoas não eram estúpidas em 84. Nem em 88. Nem nas regras subsequentes. Ao contrário. Eu sempre brinco isso, né? A nossa Constituição copiou a Constituição portuguesa. Só que eles têm fama de burro, né? Só que você pergunta para o português lá, português, que hora que você cumpre a sentença? Simples. Basta encerrar a instância ordinária. Fala, E se reverter no extraordinário? E se reverter, prescinda. Mas vai ficar esperando quanto para poder fazer cumprir? Vocês estão a pensar errado. A gente faz piada de vocês são burro pra caramba. Pois é. Pois então, ora, pois. É isso que acontece. Então, assim, estou só dando alguns exemplos que o Supremo já está escrevendo há muito tempo. Aí agora ele escreveu muito. O problema não é o ser, é o quanto desse exercício injuntivo de fixar sentidos compatíveis com a Constituição. E isso é legística. Quando se exercita essa legística, o que o operador do direito faz são juízos de conformidade, são juízos sistemáticos, juízos eficaciais. No caso do juiz das garantias, nós vamos empreender muito nesse exemplo, vou só fechar com ele aqui agora, apenas para anotar, né? O Supremo diz que o juiz das garantias não pode sequer ser designado, ele tem que ser investido. Ele não pode ser designado, ele tem que ser investido. Vou ter que transformar isso em regra de distribuição de organização judiciária. O Supremo pegou e colocou 90 dias para poder regulamentar no CNJ, mais 12 meses, prorrogáveis por mais 12. E digo eu, os 12 não são para o STNJ editar uma resolução. É para Estado a Estado, as presidências dos tribunais buscarem as assembleias legislativas e falar, eu tenho que cumprir a decisão que o Supremo muda a nossa lei de organização judiciária aí, por favor. Por isso que tem 12 meses e mais 12 meses. Né? Isso trará efeitos para o Ministério Público? Então, essa é a pergunta. Essa minha ideia aqui, ela tenta partir de uma compreensão segundo a qual a gente tem que entender todo o exercício de ativismo judicial como decorrente da provocação de levar ao judiciário problemas públicos, que são destinatários de políticas públicas. E toda decisão que disso advém, ela é, por definição, desestruturante e desestruturadora. Ela quebra o ciclo da política pública e apresenta uma alternativa que não foi pensada dentro do ciclo. Muitas vezes é uma alternativa pensada por nós, Ministério Público. E aí vem uma dificuldade enorme. A minha legitimidade democrática, tudo bem, parabéns para mim, eu passei no concurso, mas é muito complicado que eu passe a ditar o que seja um interesse de melhor atenção à coletividade à qual eu devo servir e não ditar.
Eu sou muito mais um servidor da comunidade do que propriamente o... Agora mostraria a vocês o que é preciso para que vocês sejam felizes. Não é isso, né? Eu sou muito mais um vocalizador de demandas do que uma pessoa que prescreva alternativas ao que seja a construção dessas emancipações. Não faz sentido. E, para além disso, quero anotar o ponto, né? Juízes não acordam, vou dar uma judicializada hoje na política pública. Não. Né? Normalmente, o que eles têm são provocações, muitas vezes deduzidas por nós, reclamando deles esse exercício legístico. Então, é preciso pensar que, quando nós levamos essas demandas, o que nós fazemos, primeiro, reconhecermos a derrota. Porque, ao judicializar uma temática, significa dizer que fracassamos na construção da alternativa melhor. A gente já vai para a alternativa do possível. E, ao fazê-lo, a partir dessa perspectiva, levar esse exercício que vai ser um exercício de retorno, né? Eu primeiro apresento a ação, reduzindo a ação ao que seja o ilegal e ilegal. Para depois, na hora de construir a solução, eu vou ter que tentar fazer do juiz o que seja uma indicação da alternativa que seja boa, não é que seja legal, seja boa para o problema público. Como é que eu faço isso? Eu faço isso com unidade institucional. Eis o problema. Eu não posso ter um promotor ditando o que seja isso. Eu vou ter que, no mínimo, ter a humildade de dar 2 passos para trás, fechar as portas da minha casa e, necessariamente, me articular. Nesse sentido, vou para a minha segunda ideia da minha fala. Eu queria comentar com vocês os aspectos de coordenação e articulação que nós temos no desenho de políticas públicas, que são conceitos relacionáveis. O que é que eu quero dizer com isso? Na literatura da política pública, nós temos os desenhos de articulação e os desenhos de coordenação. Os caras que escrevem com isso em língua inglesa, eles diferenciam o que sejam as chamadas communities dos networkings. Comunidades, redes. Comunidade se articula. Redes se coordenam. Tudo bem? Agora, olha o problema. Olha o problema. Eu sou promotor da comarca de Paracatu. E aí eu preciso tomar uma providência no campo lá de direito difuso, diversa da providência que o meu colega tomou, por exemplo, em Montes Claros. Eu vou me coordenar com ele para saber qual que é a alternativa que a gente vai construir institucionalmente. Olha só, eu o trato como se fosse estranho a mim. Tudo bem? Por quê? Porque na hora que o Ministério Público se apresentar com essa iniciativa, por exemplo, a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, esse Ministério Público se apresenta de maneira articulada, entendeu? Fechou a porta, o cara não está nem aí para saber se é o Davi, se sou eu. Ele está preocupado em saber quem é o Ministério Público. Aliás, esse é o problema maior do Ministério Público no diálogo interinstitucional. O cara conversa com o sujeito que está com o broche lá, para ele é o Ministério Público. Ele não tem obrigação nenhuma de saber quais são as regras de atribuição internas aqui dentro do Ministério Público. Interessa. Okay? Eu sei, quem fala pelo Ministério Público é o Procurador-Geral. Como se ele estivesse lá atendendo o cidadão na hora que ele bate lá e fala, aconteceu isso. Espera aí que eu vou chamar o doutor Jarbas. Não tem como. É o servidor do MP que é a cara do Ministério Público do cidadão. Quando não nós, os promotores e promotoras. Então, esse é o ponto. São conceitos relacionáveis. Qual a maior dificuldade que o MP tem hoje? Construir atividades coordenadas internamente para que ele se apresente na coordenação externa de maneira articulada. Porque da porta para dentro, repito, a gente pode quebrar o pau aqui dentro. Mas da porta para fora, o cara não quer saber. Ele conversa com o Ministério Público como se o Ministério Público fosse uníssono. Esse é o maior problema. E é uma instituição desenhada para ser muito mais cabeça de medusa do que alguém com um megafone só. Nós temos tensionamentos institucionais, é normal isso. Deriva, inclusive, da complexidade do nosso feixe de atribuições. As nossas trajetórias como promotoras e promotores são distintas. Elas moldam a maneira pela qual, inclusive, nós abordamos o direito. Eu estou falando de maneira sofisticada aquilo que vocês já sabem, né? Coloca um promotor de defesa do meio ambiente junto com um promotor do júri na mesma sala, tranca a porta e fala que comecem os jogos, né? É disso que eu estou mencionando, assim. Você vai falar, pô, não dá, né, cara? É isso, é disso que eu estou colocando. Agora, tem como eu ficar explicitando o que seja essa psicologia institucional para o cidadão? O cidadão, o Ministério Público, ele tem que falar de maneira uníssona. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu ia colocar. E agora eu chego para o terceiro, que eu já estou falando há 32 minutos, tem que terminar em 8, Giovanni. Chego no meu ponto terceiro aqui. Olha só. Lembra do Kelsen?
Todo mundo lembra do Kelsen, né? Todo mundo lembra do Kelsen. Eu fico brincando, tem uma trilogia aqui, ó, dos caras mais citados e menos lidos, né? A trilogia é o Kelsen, Alex e Ferraioli. Todo mundo cita, ninguém lê esse trem. É muito engraçado. Eu, inclusive, acho que o Ferraioli, quem acabou de ler, tinha que tatuar. Não tem os caras que fazem Iron Man? Aí tá, vai, eu corri um Iron Man, o cara tatua, corri Iron Man. Aí tem, bota o nome da cidade, tatua. Eu acho, Ferraioli, Direito e Razão, 2022. Eu li. Ah, tinha que botar isso também, sabe? Teoria dos Direitos Fundamentais, Alex, 2019, lido. Né? Eu acredito piamente nisso, assim, porque é bom citar e o pessoal não lê direito. Mas, voltando aqui o que eu ia falar, me empolguei. Kelsen, teoria pura do direito. A gente estuda esse negócio, se você não estudou, você estudou com quem estudou, se você não estudou, você estudou com um cara que diz que estudou, leu o resumo que supostamente foi escrito por um cara que leu. Então, a isso a gente chama de cultura jurídica, né? É aquela coisa, você não leu, mas o cara que te ensinou leu, né? É igual o René Davy, os grandes sistemas de direito contemporâneo, lembra disso? Common law, civil law, você leu? Não, mas meu professor leu, ele falou, repetiu, tá, virou verdade. Então, é tipo o Velho Testamento da Bíblia, né? A gente cita, mas ninguém nunca leu também. Enfim, eu também sugiro não ler, não, vai direto pro novo, tá? O velho é punk, o velho é complicado. Fica no novo, é mais amor, essas coisas. Tirando o Apocalipse não. Quem quiser ler o Apocalipse, depois eu passo o endereço lá de casa, para vocês conhecerem a minha casa, também minha esposa. Enfim, não tem transmissão não, né, Giovanni? Gravação. Ah, meu Deus, tudo bem. Kelsen. E aí o nosso glorioso Kelsen está lá e a gente estuda a nossa pirâmide hierárquica, né? A gente pensa norma fundamental, a partir dali a nossa hierarquia normativa. Eu vou falar uma coisa que quebra essa lógica que a gente foi moldado para pensar. E a gente faz isso todo dia. O que eu quero dizer com isso? Olha só, o agente público, quando exterioriza a ação estatal, ele se vincula mais a normas de menor hierarquia. Ele é mais vinculado a normas de hierarquia menor, porque as normas de maior hierarquia normativa são enunciados abertos, claro, evidentemente, são prescritivos, são normativos, são deontológicos. Quando você vai para o baixinho, pequenininho, concreto, ele diz que a poltrona é vermelha, que o microfone é assim, é isso. Então, o exemplo que eu sempre dou é esse, né? Você chega na audiência, está fazendo videoconferência com o réu preso, o cara algemado para trás, de máscara e o microfone do Teams. Vocês usam o que para videoconferência aqui? O Teams? É o Teams? É o Teams fechado. Já viu? Já fez isso? Eu fiz ontem. Aí o réu tem alguma pergunta? Não tem pergunta, já bota, né? Tá isso. Aí você fala, opa, que beleza, né? Aí assim, você, né? Fala, excelência, pergunta, né? Pergunta direitinho para ele aí, né? Aí, ó, doutor, eu entendo essa frase para mim. Não sei se vocês conhecem um cartunista chamado Adão Iturrus Garay. Ele tem um personagem que chama o Homem-Legenda. Para mim, é um dos cartoons mais divertidos que tem. Depois vocês procuram. Não tem como errar, né? Iturrus Garay. Horrível o nome do cara. Pior do que Suxberger. O Homem-Legenda. O Homem-Legenda é sempre 3 cartoons em que um cara fala alguma coisa, aparece um Homem-Legenda atrás falando o que ele quis dizer. Né? Igual quando você está conversando com um cara do Ministério Público, você discorda dele, o cara fala um negócio que você não gosta, você fala assim, ó, colega, vem um Homem-Legenda, seu filho da... né? Entendeu? É geralmente assim, ó. O que o colega quis dizer com isso é porque o cara já não está muito feliz contigo, né? Mas essa coisa do eu entendo, para mim, sempre vem um Homem-Legenda atrás dizendo assim, ó, tô nem aí porque você acha e é isso que vai ser. Né? Então, eu entendo, para mim, é a chave do jurista para poder dizer para você. Né? Então, você vira para o juiz e fala, excelência, o postulado constitucional da ampla defesa assegura, para além da defesa técnica, a autodefesa, que é exercitada de viva voz pelo acusado, de maneira que se deve assegurar a ele o espaço de livre fala dirigida ao julgador nos termos do inciso do artigo 5º da Constituição. Aí ele, eu entendo que a autodefesa deva ser exercitada nos termos do advogado aqui, que o assiste nesse ato, né, doutor? E aí o cara vai, beleza. Aí você vira para ele e fala assim, excelência,
na portaria número 37/2023, que fala lá do ato do DTI, diz que o juiz tem que velar pelo microfone aberto do estabelecimento prisional durante todo o ato. Aí ele. Abre o microfone. Já passou por isso? É assim que funciona. Conosco também. Conosco também. Doutor, a NPP aqui no caso, eu entendo que o acordo de não persecução penal não é viável porque apresenta risco de reiteração delitiva. Tem um ato aí do seu Ministério Público aí dizendo que se eu tiver unicamente com esse negócio aqui em curso, a NPP é cabível. Passo a propor a NPP. Então é assim que funciona. Normas de hierarquia menos inferior são mais vinculativas da ação do agente estatal do que o debate hierárquico normativo. Está claro isso? Então, estou dizendo isso porque o exercício da unidade institucional passa por uma construção legística interna do Ministério Público. A isso a gente nomina unidade. Toda vez que esse debate de unidade aparece, você sempre pensa no chicote. É uma associação de ideias. Quando se fala de unidade institucional, o que normalmente você cria é um espaço de desconforto na cadeira. Você pensa, agora a corregedoria me pega. Agora eles vão me pegar. Né? Porque você imediatamente acha que esse postulado é um postulado que seja tensionante com a independência funcional. Não podem ser. Independência funcional é a atuação do Ministério Público livre de ingerências externas. Isso em nenhum momento dá ao membro do Ministério Público a possibilidade de arbitrariamente ditar o que seja a atuação do Ministério Público na espécie. Passei no concurso público, parabéns, eu sou agente político, eu manifesto e concretizo atos de soberania estatal no exercício das minhas atribuições, mas, desafortunadamente, não tem no artigo 129 o inciso manifestar de acordo com o que o Suxberger acha da vida. Né? O Zeitgeist Suxbergeriano, já pensou? Não tem como, não tem jeito. Então, é preciso pensar de alguma maneira como é que eu construo espaços de discricionariedade do Ministério Público a partir do que seja um dever de manifestação una de uma instituição. Como fazer isso? Pois então, eu quero só anotar o problema. Não vou responder, hein? Calma, quero só deixar claro. Porque, né? E agora? Vai terminar a palestra? Terminei, né? To be continued, congresso no ano que vem, volte, né? Mas o ponto que eu ia anotar é o seguinte, cada vez mais, nós somos cobrados a respeito disso. E se eu tivesse que fazer uma cartografia do Ministério Público desde 1988, eu não diria a vocês que nós somos infensos a esses reclamos de melhora. Você pode fazer alguns exercícios sobre o que seja essa evolução da nossa produção normativa e vocês vão perceber esse amadurecimento. Não é fácil, muitas vezes às custas de muitos erros, esse amadurecimento institucional, para que a gente compreenda de uma vez por todas que legalidade estrita não é sinônimo de ausência de decisão. Nunca foi. Quando se afirma que o Ministério Público atua num espaço de legalidade estrita, isso significa dizer que as balizas de controle da nossa discricionariedade são mais presentes. Agora, isso não significa dizer ausência de espaço decisório. Vou dar um exemplo mais cruel que tem aqui, o exercício da ação penal. Alguém disse que o Ministério Público observa o princípio da obrigatoriedade na ação penal pública. Tem até a tese de doutorado do André daqui, né? André Luiz Alves de Mello, em que ele desmonta isso daí. Ele fala, gente, na Itália, até na Constituição, a obrigatoriedade está. E lá eles já reconheceram a discricionariedade persecutória. Então, a questão não é discutir dualidade, entre onde há legalidade não há discricionariedade. É compreender a dimensão dessa discricionariedade persecutória que orienta a nossa atuação no cível e no crime. A palavra persecutória ela não precisa ser necessariamente penal, não, tudo bem? Eu posso também estar falando da minha atuação na área difusa. O ponto todo que se coloca aqui é o que seja esse exercício normativo que orienta o exercício dessa discricionariedade. E aí vem os nossos desenhos de revisão e coordenação, os chamados órgãos setoriais do Ministério Público. Para apimentar esse jogo, a gente tem desenhos de órgãos setoriais distintos dentro do próprio Ministério Público brasileiro.
Ramos do Ministério Público da União, por exemplo, têm as suas câmaras de coordenação e revisão, que não necessariamente seja um desenho melhor ou pior, é um desenho diferente. Os Ministérios Públicos dos Estados têm essa atuação compartimentada entre Conselho Superior e o que seja a própria atuação do Centro de Apoio Operacional e a Procuradoria-Geral. A partir do aumento do que seja o nosso trabalho de órgão setorial, os Ministérios Públicos têm tentado equacionar esses serviços, era o esforço do debate de vocês hoje de manhã. São Paulo acabou criando câmaras localizadas, outros espaços vêm sendo fixados, mas revisitando a ocasio legis de construção, tanto da 8.625, como também da Lei Complementar 75 de 93, há uma premissa ali fixada de que quem coordena, revisa, quem revisa, coordena. Quem revisa, coordena, quem coordena, revisa. Porque você não pode ter alguém orientando e, por conseguinte, normatizando, sem a possibilidade de revisar aquilo que implica a aplicação concreta da norma prescritiva de ações do Ministério Público. E aí vem o ponto, como construir esses espaços. Eu vou enunciar aqui pelo menos 3 pontos de preocupação, tudo bem? Porque eu também não vou me meter no debate de vocês, que eu achei sensacional. Falei, fiquei com inveja, né? Mas eu vou colocar 3 pontos de reflexão. Número 1, é preciso que nós formalizemos atos, e esses atos guardem um tipo de refinamento interno que diferenciem os atos dirigidos ao público externo e ao público interno. Como é que isso vai ser nominado? Não sei, pode escolher. No meu Ministério Público lá, a gente nominou diferenciando o que seja a deliberação de um enunciado. Diz que o enunciado é para fora, Giovanni, a deliberação é para dentro. Pode parecer que eu estou dizendo que o meu Ministério Público é muito bom. Está gravado, né? Ele é ótimo. Mas eu posso apontar para vocês várias vezes que a minha instituição errou quando estava dizendo para fora e disse para dentro, estava dizendo para dentro e falou para fora. Esse refinamento normativo, olha, isso aqui ó, é o ponto ótimo da nossa discussão. Aí você vai falar, o que isso impacta? Isso impacta no controle do Ministério Público que não se filia à unidade institucional. Porque quando ele fala contrariamente ao que sejam os enunciados de fora, o órgão revisional está dizendo, bate aqui que eu corrijo. Quando o órgão setorial está dizendo para dentro, ele está anotando, amiguinho, atue, porque é assim que nós deliberamos, democraticamente. Quer fazer contrário? Você vai estar contrariando a democracia da sua própria instituição. E aí digo eu, cuidado com os atos de rebeldia, porque eu também preciso ter uma construção de governança institucional para permitir que aquele enunciado tenha legitimidade, tenha decorrido de debate, construído a partir da realidade verdadeira dos membros do Ministério Público. Eu não posso ter aquelas soluções tiradas de gabinete do ar-condicionado, ausência de compreensão da comarca, contexto. Você pensar que Minas Gerais é maior do que a Espanha, você imagina o problema que isso gera então, né? Porque aqui a gente tem de tudo. Aliás, eu adoro quando cientistas políticos dizem que Minas Gerais é o melhor retrato do país brasileiro, porque aqui tem tudo, né? Então, são esses os problemas. Agora, cuidado, essas dificuldades de governança, elas não são sinônimos de um autorizativo para dizer, não cumprirei. Não são. Agora eu vou falar uma frase mais complicada, posso? Então, olha só, nas manifestações normativas dos nossos órgãos setoriais, sim é sim, o não é talvez. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, membros do Ministério Público atuam caso a caso. Dentro de cada caso, nós reciprocamente nos controlamos, juízes, promotores, advogados. Né? Assim que funciona. Agora, se todos nós concordamos, não há controle sobre nada. Então, sim é sim, o não é talvez. Estou dizendo isso porque mesmo esse ponto de destaque, ele tem que ser compreendido com muita parcimônia na elaboração desses atos normativos internos. Há temas que não têm maturidade para a construção de enunciados normativos. Mas isso não significa dizer que se autoriza a instituição se calar diante disso. Aqui, me parece que a ferramenta seja a gente revisitar as etapas de institucionalização de ação do Estado. A institucionalização da ação do Estado ela pode surgir top-down, de cima para baixo, ou de baixo para cima, bottom-up.
né? Estou falando em inglês aqui, porque, primeiro, que eu gastei muito dinheiro para estudar, mas segundo, porque é da literatura da ciência política, os caras escrevem assim, top-down, bottom-up, enfim. E aí o que acontece das práticas que são de baixo para cima? Elas não surgem como enunciados gerais, elas surgem como reconhecimento de projetos, depois viram ações, que por suas vezes se difundem em programas, até passarem a integrar planos que são de observância obrigatória. Nesse degrau por degrau. E o que muitas vezes uma instituição pode reconhecer como boa prática, na dúvida sobre a aptidão dessa prática se institucionalizar como regra geral, uma instituição pode acenar a ela com a criação de protocolos. Por exemplo, para dar um exemplo concreto, vários ministérios públicos têm aprovados, ora com acerto e ora com erro, mas me permitam a crítica aqui, a formalização de manuais de atuação. O cara tem um manual. Se você não observar o manual, você vai ser punido por isso? Não. Por quê? Porque a gente está falando de um ato de baixa vinculação normativa. Agora, repito, você está diante de uma boa prática e resolveu construir outra. Você tem um ônus de fazer melhor, então. O seu ônus é seu. A instituição está dizendo, isso aqui é uma boa prática. Vai falar, vou fazer diferente. Né? E aí você fala, então o ônus é seu de fazer melhor. Porque dentro da exteriorização da ação do Estado, a gente tem uma coisa chamada desvio. O desvio não é necessariamente ruim. Cuidado, né? A gente sempre pensa no desvio como um sentido pejorativo. São os desvios que oxigenam práticas institucionais. O cara que está aqui estranho hoje, daqui a pouco ele vira o certo e todo mundo... Viu? Olha como é que ele é o pioneiro. Né? Todo pioneiro é desviante. Todo inovador, ele num primeiro momento era um cara que estava nadando contra a maré. Agora, eis o ponto que eu quero anotar. A gente precisa construir um refinamento normativo na construção desses atos que diferenciem o que são os atos construídos para a ação do membro do Ministério Público e o que sinalizam o posicionamento institucional para fora da casa. Para fora, você está falando com quem? Você está falando com o executivo, você está falando com o próprio judiciário, você está sinalizando ao judiciário, você está sinalizando o que seja o próprio cidadão em eventuais procuras e as outras deliberações a gente está dizendo para dentro. Agora, muitas vezes, na ausência ou incapacidade de dizer e construir uma regra que seja aplicável a todas, o silêncio institucional é significativo. Agora, o ponto aqui relevante é que a gente também sofre da síndrome da Rainha Vermelha, né? Aquela ideia segundo a qual, lembra quando a Alice encontra os soldados da Rainha Vermelha, lá no Lewis Carroll, encontra e fala assim, você está correndo? O cara está correndo. Você está correndo para quê? Eu falo, estou correndo para ficar no mesmo lugar. Lembra desse pedaço do Alice? A gente vive exatamente esse contexto. O que não pode acontecer é um imobilismo institucional. Porque se a gente para, não significa dizer que a gente está no mesmo lugar. A gente simplesmente ficou para trás. No campo da normatização de ações institucionais, se o Ministério Público não assume o que seja a prescrição de suas próprias ações, alguém diz para nós como fazer. Geralmente, o judiciário. Então, assim, isso precisa ficar claro. Vou fechar minha fala. Eu já falei 51 minutos. Olha, quebrei os 10 minutos que eu falei. Vergonha. Mas vou sintetizar. A gente precisa redimensionar o que sejam esses papéis que o direito exercita. A gente sempre bitola na dimensão substantiva da política pública quando o direito prescreve o objetivo da ação do Estado e esquece que ele igualmente tem uma dimensão estruturante, instrumental, participativa. Elas se colocam lado a lado com essa dimensão substantiva, mas elas precisam ser problematizadas. 2, a gente precisa abrir o olho para uma dimensão necessária de compreensão do direito, né? Nós abandonamos o debate legístico, não o debate da boa produção legislativa, mas no sentido de discutir que os juízos normativos não são apenas juízos de conformidade. Eles não são juízes de certo e errado, constitucional, inconstitucional, ilegal ou ilegal. Muitas vezes são juízos de isso é boa solução, isso é uma má solução, isso vai funcionar, isso tem aptidão de ser materializável, ou você está ditando um negócio que não vai dar certo lá na prática? Isso aqui tem uma lógica sistemática, né? Então, geralmente, a realidade do direito dogmático é uma realidade isolada. Você decide, cumpre. Como? Não sei. Se não cumprir, eu te prendo. A lógica sistemática é o quê? É uma lógica eficacial. Não adianta eu decidir, porque não vai dar certo. Eu desautorizo o exercício da autoridade do Estado. Uma autoridade desautorizada
é pior do que uma autoridade deslegitimada. Olha que coisa grave. Então a gente tem que pensar a respeito disso na hora de problematizar igualmente nossas demandas. 3. Toda judicialização de política pública resulta, em última análise, numa decisão legística. A gente tira da legística, reduz o debate traduzindo ele como se fosse um juízo de conformidade, depois eu coloco o juiz na difícil situação de tentar me construir alternativa boa para o caso concreto. É isso, é um exercício de vai e volta. Eu reduzo para fazer a petição inicial, na hora de obter a sentença eu falo, vai, prescreve aí para mim a boa solução do caso, do jeito que eu estou falando, tá? Mas diz que está fazendo unicamente um juízo de legalidade. Mentira, não está não. Isso é legística pura. Né? Então, a judicialização da política, os litígios estruturais, eles impõem uma novidade para nós. Quadros de referência normativa. Português mais simples. Nossos fenômenos jurídicos hoje não estão nos códigos e leis. Quem trabalha com execução penal aqui? O Marcos me ouviu falar isso ontem, o Marcos já está de saco cheio. Execução penal, aí eu pergunto para você, me elabora aí o marco de referência normativa da execução penal no Brasil, aí você vai ter que falar assim, você está com tempo aí? Está com tempo aí? Senta aí, vamos tomar um café? Vou te mostrar. Aí ele vai te enumerar pelo menos umas 4 decisões proferidas em litígio estratégico do Supremo, a DPF 347, RE 641320, decisões estruturais. Ele vai pegar cautelares provisionais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vai pegar as decisões do GMF do Estado de Minas Gerais, e depois, quiçá, ele pega a LEP. Pode ser que pegue, mas pode ser que não. Porque também se pegar a LEP, lá tem pouca coisa do que está acontecendo na prática. O trabalho do Lucas Romão fala sobre isso, colega de vocês. Prisões mineiras, olha o merchan, né? Cadê ele que não está aqui? Lucas, você não está aqui. Prisões mineiras. Ele mostrou, o trabalho dele, assim, é uma verdade ululante. Ele fez um quadro de referência normativa da execução penal, pegou, botou uma lupa em cima de Minas Gerais. Mostrou que Minas Gerais não é o que está na lei, não é o que o Supremo mandou. É prisões mineiras. Um lançamento de Plácido. É isso. Tem que olhar lá. E se fizer esse exercício com todos os estados da federação, vai dar exatamente essa peculiaridade. Vai dar exatamente a mesma peculiaridade. Né? O paradoxo. 4º ponto de reflexão. Então, para isso, a gente vai ter que começar a produzir ditames legísticos da atuação do Ministério Público para atender a unidade. Como é que essa unidade se dá? Construindo ações ou prescrições normativas de baixa hierarquia. E aí vem aquele ponto que eu destaquei. Menor a hierarquia, maior a vinculação. Protocolos de atuação, muitas vezes, são mais relevantes e úteis na adesão dos promotores ao que seja a ação institucional do que a ameaça ou a ordem de coerção. Né? Quem trabalha em centro de apoio operacional aqui sabe o que é isso. Em vez de você ficar meia hora no telefone, manda um modelo no zap para o cara que você vai ver como é que você é. Você... Entendeu? Entendi. Tem um modelo aí? Tenho. Toma. Pronto, o cara vai sair do modelo. Né? Eu estou brincando com vocês aqui no encurtamento da ação, mas esse é o ponto. Agora, cuidado, né? A gente tem que ter uma reflexão pensada a partir do que sejam esses desenhos, em que normativamente nós instruamos, nos determinemos, nos informemos o que seja esse processo decisório do Ministério Público, construindo governança para tanto. Esse é um debate para outro dia, mas o debate da manhã hoje ali, qual que era? A governança da construção normativa do Ministério Público de Minas Gerais. Lindo aquilo, sensacional. E, enfim, para que se tenha exatamente essa pretensão. Dizer não é dizer talvez. Dizer sim é vincular a atuação do membro do Ministério Público. Isso é fundamental. Essa compreensão tem que ser tomada como certa. E, a partir disso, vejam só, na ausência ou impossibilidade de construir soluções generalizadas, a adoção de materiais ou produções de protocolos acaba se revelando muito mais útil e cauteloso do que exatamente um Ministério Público que seja dono de toda a verdade e prescreva exatamente como seja a atuação em todos os casos. Isso não vai ser possível, tão pouco desejável. Ufa! Eram esses 4 pontos que eu queria anotar. Mas, de resto, parabenizá-los. Assim. Eu ia dizer, Giovanni, que esses espaços de diálogo institucional são tão relevantes porque, como eu disse, a gente precisa pensar para as nossas realidades, né? E a gente, muitas vezes, não consegue encontrar essas produções pensadas assim, né? No sentido de
nós nos estimularmos a pensar. A gente muitas vezes nos leva ao que seja unicamente macaquear soluções ou construir o que seja soluções alheias. A novidade dos últimos 15 anos aí é a construção de uma política pública desenhada para as instituições, os atores do sistema de justiça. Eu tenho certeza que, do ponto de vista do impacto do sistema de justiça, as ações prescritivas, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, dizem muito mais do que as ações dos códigos, né? Decisões estruturais dizem muito mais do que novos diplomas legais. O Ministério Público não pode ficar infenso a isso, ao contrário. Nossas orientações normativas vão dizer muito mais do que seja o debate abstrato da nossa atuação. Mas, para tanto, eu vou anunciar a cena do próximo capítulo. Cada vez mais e urgente vai ser a discussão sobre a nossa governança, o processo de construção democrática das soluções que implementamos e, a partir disso, construímos unidade institucional. Obrigado pelo convite, agradeço de novo o presente que vocês me dão de estar aqui com vocês e parabenizo pelo evento tão bonito. Obrigado. Bom, eu tenho aqui, me disponibilizaram 4 cartões para, na condição de presidente, repassar ao palestrante. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos e tempo esgotado. Eu não me atreveria, em momento nenhum, a interromper uma exposição tão deliciosa, tão cativante e que traz tantas luzes para nós. Então, doutor, me desculpe, eu sei que o senhor tem voo. Eu falei, é ele que lute. Ele está com o cronômetro aqui, porque disciplinado que é, né? Botou o cronômetro aqui, tá, né? Eu falei, não, ele está acompanhando. Então, eu vou me eximir desta tarefa da presidência e coloquei de lado, Hélida. Esqueci. E deixa fluir. Tá bom, a gente deixa fluir. Né? Quando tá assim, a gente começa a cutucar, já o pessoal tá bocejando. Não. Impressionante a capacidade, doutor Antônio Henrique, que Vossa Excelência tem de captar a atenção da plateia, porque traz realmente assuntos interessantes, permeados por performance, no mínimo, surpreendentes, inclusive essa última aí, que nós vamos nos recordar dela por muito tempo. Vai preso, não fica brincando, não. Eu apenas indagaria se dada a questão do voo, se poderíamos abrir para alguma pergunta. É possível? Bom, então eu estou vendo que a doutora Hélida está ansiosa para fazer perguntas aqui, e eu vou disponibilizar aí no máximo 3 perguntas, se houver alguém, tiver alguma dúvida. Doutor Eduardo Nepomuceno já nos brinda aqui. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Se quiser ocupar aqui o púlpito aqui. Obrigado. Queria cumprimentar o nosso palestrante pela clareza e substanciosidade, né, do discurso, né? Bem, na verdade é o seguinte, até no final aí você acabou falando, né? A minha indagação seria a respeito do qual poderia ser o papel do CNMP nesse contexto aí. Se o CNMP, inclusive, seria um órgão, vamos dizer assim, legitimado no sentido de traduzir de fato os anseios da instituição, assim, da base até os procuradores gerais, né? Então, isso é mais ou menos isso. Tem que ser, não tem outro. Tem que ser, horrível. Eu até escrevi sobre ele na tese de doutorado, já que era sobre isso, né? Era sobre vetores de política criminal até chegar no CNMP. De lá para cá, eu estou meio cético, né? Estou mais desesperançado um pouco, mas, ao mesmo tempo, eu não arredo dessa ideia. Tem que ser. O CNMP não é bom, mas é o que nós temos para hoje, né? É mais ou menos o que a minha esposa fala para mim. Assim, não é bom, não é, mas, enfim, é você mesmo. Né? Então, mas o que eu quero dizer com isso? Assim, não há outro órgão Ministério Público nacional institucionalizado. Não temos. Essa novidade veio em 2004. O Ministério Público tem vários caminhos políticos.
Sempre teve. Ele é construído de maneira... As sendas da política do Ministério Público são variadas. Então, a gente tem o CNPG, a gente tem a CONAMP, a gente tem as outras manifestações, coletivos de Ministério Público Brasil afora espalhados, que muitas vezes albergam pensamentos que não cabem dentro do mainstream do Ministério Público, e é importante que haja esse tensionamento. São várias assendas, tudo bem? Mas institucionalmente falando, qual é o único órgão nacional do Ministério Público? É o CNMP. Eu falei isso ontem, né? Inclusive, hoje eu posso falar com mais liberdade aqui. Ontem eu estava com o Marcos no CNMP e eu estava morrendo de medo de ser preso lá, mas eu falei de maneira enviesada o que eu vou falar agora de maneira expressa. O CNMP, ele já tomou tiro e não morreu. Recentemente, ele tomou um mata-leão. Apagou, mas não morreu. Mas deu uma apagada. O CNMP ficou quase 2 anos com 4 cadeiras faltantes, sendo que 3 delas eram de Ministério Público. Sabe qual foi o maior problema que o CNMP teve nesse período? Não ter feito nada. Isso foi brutal para o Ministério Público. Posso contar, está gravado. Posso contar aqui um problema grave. Eu fui nomeado para um grupo de trabalho de atualização normativa dos atos do CNMP a partir da Lei 13.964. Fiz uma reunião em que nós passamos o quê? Umas 3 noites em claro levantando esses atos. Levantamos todos. Fizemos uma reunião colegiada. Quando terminou a reunião, a decisão foi: vamos esperar. E a espera significou o quê? Imobilismo? Não. O Ministério Público não se apresentou para o debate, decidiram por nós. Péssimo. Ruim. Nem que a solução fosse boa, por não ser construída por nós, ela é ruim. Então, assim, tem que ser. Agora, olha só o problemaço. A ideia da articulação e coordenação que eu mencionei. É preciso criar estratégias de governança dentro dos Ministérios Públicos para que isso chegue de maneira sofisticada e uníssona dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. A governança do Conselho Nacional do Ministério Público não é boa. Ela não é boa, ela é falha. Ela tem algumas ferramentas de ajuste e, digamos assim, como eu posso dizer, autocontenção. Por exemplo, a figura dos membros auxiliares dentro do CNMP. Elas são relevantes. Porque muitas vezes os caras dão a visão institucional aos conselheiros que são de fora. Nem sempre os problemas do CNMP é o conselheiro externo, tá? Nem sempre. Nós temos problemas gravíssimos também nas nossas representações dentro do colegiado. Temos. Isso precisa ser dito. E eu falo abertamente, aliás, já falei até para uns já. Então, assim, isso é um problema. E o outro ponto também é uma dificuldade de compreensão do ponto de vista institucional sobre o papel das corregedorias. O CNMP tem uma história de corregedoria muito interessante, que precisa até ser contada. Eu estou orientando uma tese de doutorado que a menina vai escrever sobre isso, a Jaqueline. Depois eu conto. Mas é um ponto que tem que ser interessante ser contado. A gente tinha uma institucionalidade própria de corregedoria e resolvemos copiar do CNJ e andamos muito mal. Nós tínhamos um desenho próprio e copiamos mal. 2, temos uma estrutura pífia. O CNMP tem uma estrutura pífia. É ridícula a estrutura. Agora, ele pode se fiar nas estruturas dos MPs estaduais. É o que ele faz normalmente. E aí vem o grande problema dele. Assim. Qual que é o problema? Assim? Nem tudo é ruim. Vou dar um exemplo. Ontem eu comentava que nós temos 3 resoluções que acabaram de mudar. E já era para ter mudado antes, tá? A de controle externo da atividade policial. Também, como vocês, eu odeio aqueles formulários. A de sistema prisional. E uma nova que saiu agora sobre tutela coletiva de execução penal, segurança pública e a nova de controle externo. Junto com isso, um protocolo investigativo de mortes potencialmente ilícitas. O que temos nessas resoluções? Mudou o desenho. Essas resoluções, em vez de dizer você vai fazer assim, como já tentaram fazer várias vezes, vocês têm noção do número de proposições no CNMP que tramitam lá em que o conselheiro vira e fala manda criar uma promotoria assim? Tem ideia do tanto de vezes que já passou lá? É igual o Congresso Nacional. Toda vez que começa, o cara quer propor pena de morte. É um negócio incrível. Toda vez, tem 2 anos, o cara sonha, vai propor uma promotoria, vai chamar promo não sei o quê. Aí tem uma sigla lá. Vai fazer isso. Não, faz isso não, amigo. Você não sabe como é que é a realidade de cada Ministério Público.
A minha lá, a gente trabalha num quadrado de 40 quilômetros. Se eu berrar muito alto, eu falo no promotor que está mais longe lá de mim. E o cara ainda reclama que trabalha longe. Então, assim, não dá. E aí o ponto que eu anotei até ontem com o Marcos era esse. O CNMP já começou a construir atos de diretrizes. E a criação, sabe de quê? De checklists a serem cumpridos e atendidos subsequentemente com instâncias avaliativas e analíticas da ação do próprio Ministério Público. Ó, isso pode ser uma ferramenta muito boa. E ela só vai ser boa se o CNMP der continuidade à verificação desses pontos. E se ele der, prepare-se. O CNMP vai entrar forte analiticamente, exigindo explicações sobre os desenhos estruturais que os ministérios públicos terão. Agora, isso pode dar errado, se o MP não der continuidade a isso. Então, posso dar um exemplo aqui específico, as promotorias de segurança pública. A gente tem, Brasil afora, aí, lugares que criaram uma promotoria com essa atribuição. Abriram para remoção, desculpa a expressão, sentou um tanga frouxa lá na promotoria. Sentou um tanga frouxa lá, o cara sentou lá, e aí? O cara centraliza toda a vocalização do Ministério Público na política de segurança pública do Estado. E aí? E aí, meu amigo, como é que vai? O cara é ruim para fora e ruim para dentro. O sujeito é péssimo. Ele é ruim para fora e ruim para dentro. Aí o que aconteceu? Você criou um monstro que não tem controle. Quer criar uma promotoria? Você pode até criar, mas você se prepara, porque o espaço de controle em cima dessa promotoria vai ser enorme. O cara vai sentar lá, ele vai se sentir um marionete. E tem que ser, porque o papel dele principal é vocalizar a demanda de todo o Ministério Público. A gente aguenta um desenho de promotoria assim? Eu acho que não. Por isso que eu não sou muito favorável à ideia de criar uma promotoria com essas atribuições. Primeiro que a gente não controla se o cara que vai sentar lá é vocacionado para a coisa. A gente ainda não tem concurso de remoção de vocação, né? Não tem ainda. A gente geralmente decide na antiguidade, essas coisas assim. Então, enquanto não tiver vocação, o cara vai escolhendo pela capacidade que ele vai ter de trabalhar menos. Mas, enfim, né? Agora eu vou me dedicar ao beach tênis, né? Ah, meu Deus do céu, né? Agora eu vou fazer aquela drenagem linfática, vou botar um projeto bumbum na nuca. E aí o cara senta lá no... Não pode. Então, assim, estou só brincando com isso, porque esse desenho de diretivas parece ser o desenho do futuro do Ministério Público. Né? Um desenho de futuro no sentido de que são estruturas institucionais abertas a processos avaliativos e analíticos. E a gente vai ter que saber fazer isso. Tem literatura sobre isso. A gente tem que parar de fazer, por exemplo, visitas temáticas em que o cara senta na sua promotoria e começa a dizer para a Carol como é que ela trabalha. Não. Nós temos instâncias avaliativas e analíticas. Né? Muitas vezes o pessoal está confundindo, está indo com muita sede ao pote. Eu já vi isso acontecer. O cara senta lá na frente do Davi e fala, Davi, vem cá, vou te explicar como é que é um processo estrutural. Né? O cara, né? Ou como já aconteceu lá no meu Ministério Público. O cara chegou lá, está aqui o seu relatório de explicação para falar da sua atuação resolutiva. Aí o cara, resolutiva, meu amigo, eu estou fazendo plenário de júri de segunda a sexta. Na sexta eu já estou pedindo a condenação do cara que era de quarta. Tipo assim, você não está entendendo. Quando teve um dia que eu fui para a réplica, só que eu esqueci de pedi só no dia seguinte. Então, assim, esse é o ponto também que tem que ser compreendido e anotado. Então, eu não vejo outra maneira. Agora, há um ponto também interessante. Quando eu afirmo essa centralidade do CNMP, eu penso que o CNMP também é um campo de tensionamentos. A gente tem que tensionar com o CNMP. O membro do Ministério Público, ele torce o nariz para o CNMP, é natural. Eu acho que a gente tem que torcer o nariz e insistir. De novo, uso a metáfora da minha esposa. Então, assim, não é o contrário do amor, é a indiferença. A gente não pode ser indiferente ao órgão nacional. Então, eu tenho que amar mesmo odiando. Porque o contrário do amor é indiferença. Então, assim, estou insatisfeito, vai lá e briga. O seu problema de relacionamento termina no dia que você não brigar mais. Essa é a questão, entendeu? Então, tem que tensionar. O CNMP tem que ser tensionado com a CONAMP, tem que ser tensionado com a NPR, tem que ser tensionado com o CNPG. Se todo mundo está convergente, se abraçando juntos e shallow now, temos um problema. Temos um problema.
tem que ser tensionado. É tipo almoço de domingo em família. Só dá certo se rolar briga. É tipo Natal. O amor prospera no ódio. Então, é mais ou menos assim. A gente tem que construir uma institucionalidade que só vai permitir vocalizar e canalizar, melhor dizendo, expressões institucionais contextualizadas a partir do momento que a gente tiver esse sentido instituinte de tensões políticas. Acho que o caminho é mais ou menos por aí. A gente estuda direito como prescrição normativa, né? Mas o Jackson me ensinou, estava sentado do lado dele, que direitos são processos de luta, né? Mesmo, não é metafórico, são processos de tensionamento, de abertura, consolidação de novos sujeitos. E se você não continuar brigando, o espaço que você abriu fecha, porque isso é instituinte. É como se a gente estivesse sentado, a gente estivesse em pé num ônibus cheio. Você levanta o pé, você não tem mais onde pisar. Então você bota o pé e ainda empurra o coleguinha do lado. E calma, quando abrir a porta vai entrar mais gente. É assim que funciona. E nós velamos para que a porta fique aberta. Indago se mais alguém tem algum questionamento. Ele que perguntou já se arrependeu. Tenho certeza que não. Mais alguém? Bom, então, doutor Antônio Henrique, gostaria de agradecer, em nome do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em nome do Ministério Público do Brasil, porque as ideias de Vossa Excelência estão na vanguarda. Vossa Excelência citou o pioneiro. Acho que Vossa Excelência pode se considerar um deles. Essas críticas, às vezes ácidas, mas sempre bem-humoradas, né? E merecidas, elas, cedo ou tarde, acabam tendo eco. E eventos como esse, e aqui parabenizo o nosso CEAF, amplificam isso, esse pensamento, essas reflexões. Bom, com isso, cabe-me dar por encerrados os trabalhos, né? E agradecer a presença de todos. Uma ótima tarde a todos e até a próxima. Muito obrigado, doutor Giovanni. Nossos agradecimentos especiais ao doutor Antônio Henrique pela brilhante participação neste evento.